Romanos 8, 18 até o 25. Diz o seguinte a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação, redimida do cativeiro da corrupção, será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também todos nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Meus amados, Romanos capítulo 8, versículo 18 até versículo 30, eu disse 25, mas até o 30, esse trecho, é um texto muito precioso da palavra do Senhor, muito conhecido também, que nos traz uma seguinte indagação. Essa indagação é a respeito do sofrimento. Fato é que todas as pessoas têm algum nível de sofrimento, seja crente, seja o não crente. Nessa vida, o crente e o não crente sofrem. A questão é, os motivos pelos quais aquele que não é crente, aquele que não acredita em Deus, ou aquele que não tem um compromisso com Cristo, os motivos pelos quais ele tenta suportar o seu sofrimento são diferentes dos motivos pelos quais um crente suporta o sofrimento. E quando nós nos perguntamos, então, qual a razão de um cristão suportar o sofrimento? Quando nós olhamos para o passado e vemos aqueles que chamamos algumas vezes de heróis da fé, passando desde o período patrístico, Orígenes, Tertuliano, Agostinho, período da Reforma, pós-Reforma, John Bunyan, tantos outros que sofreram e que suportaram o sofrimento. O questionamento é, por qual motivo essas pessoas suportavam o sofrimento? Por qual motivo o apóstolo Paulo suportou o seu sofrimento? Quando nós olhamos para este texto das Sagradas Escrituras, nós vemos que ele vai nos falar sobre isso, do sofrimento à glória. Por que o crente suporta o sofrimento ou por que ele deve suportar o sofrimento? As aflições. É óbvio que quando nós falamos de sofrimento, nós do Ocidente, na nossa época, não sabemos o que é isso numa devida maneira. Nós temos tudo. Nós não padecemos fome, nós não padecemos de nenhum tipo de perseguição declarada, física. Temos todo o comodismo, tanto comodismo, que as pessoas podem escolher se vão para a igreja ou não. Em alguns contextos, o desespero é tanto e as oportunidades são tão poucas que as pessoas valorizam mais. O nosso contexto é muito cômodo, então é sempre muito difícil falar de sofrimento, porque o contexto do povo de Deus na história é completamente diferente do contexto em que a gente vive.
Nós não sabemos o que é sofrer pela fé. Nós não sabemos o que é aflição em nome de Cristo. Mas não é por isso que a gente não pode pregar sobre os textos, senão a gente não vai pregar sobre nenhum texto. A verdade é que todos nós, independente, todo crente tem algum nível de aflição. A perca de alguém querido é um sofrimento terrível. Uma enfermidade, uma doença emocional. Em vários níveis, fato é que todo verdadeiro cristão, ele padece, ele sofre. E o que deveria nos motivar a enfrentar isso? O apóstolo Paulo, dentro desse contexto, no capítulo 8 inteiro, está falando do ministério do Espírito Santo. Então, todos os textos conhecidíssimos dentro do capítulo 8 estão dentro do contexto do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos faz ser livres do pecado. É isso que o apóstolo vai falar no contexto anterior, versículo 1 até o versículo de número 11. Se andamos no Espírito, logo não estamos debaixo da lei, logo não somos escravos do pecado. Versículo 11 até o versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre o ministério do Espírito na nossa filiação. Ele diz que nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Nós chamamos Deus de Pai. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Versículo 11 até o versículo de número 17. E chegamos então ao nosso texto, versículo 18 até o versículo 30, em que o apóstolo Paulo vai fazer uma associação com o ministério do Espírito Santo e o fato de que nós devemos suportar as aflições do tempo presente. E nós aprendemos então algumas razões pelas quais o crente suporta o sofrimento. E a primeira razão, irmãos amados, é que nós suportamos o sofrimento. Primeira razão, por causa da glória futura. Uma boa razão, né? Versículo 18 até o versículo de número 25. Na verdade, o assunto do sofrimento, se os irmãos repararem no versículo 17, que fala da filiação, já vai estar implícito. Porque no finalzinho do versículo 17, na parte B, está escrito que com Cristo nós sofremos e com Cristo nós seremos glorificados. De forma que o sofrimento e a glória estão interligados. O crente sofre as aflições do tempo presente, assim como Cristo sofreu. E será glorificado, assim como Cristo foi glorificado. Glorificação aqui não é no sentido de ser adorado. É de ter a sua natureza modificada, a sua natureza humana glorificada, né? E transformada numa coisa diferente. Não diferente da natureza humana, continua sendo a natureza humana, mas glorificada. E o versículo 18 vai introduzir essa questão, fazendo uma associação aqui mais clara entre o sofrimento do tempo presente e a glória do porvir. Versículo 18, eu já li, mas nós vamos ler novamente. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A primeira coisa é que o sofrimento do tempo presente é uma realidade na vida do cristão. Ora, irmãos amados, cai por terra muita coisa aqui. Teologia da prosperidade, falsa teologia do coaching. Porque o apóstolo Paulo simplesmente está afirmando que é uma realidade na vida do cristão o sofrimento do tempo presente. Mas o que nos ajuda a suportar dentro deste primeiro ponto é exatamente a nossa visão da glória futura. Por isso o apóstolo diz: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O que o apóstolo está dizendo é que este sofrimento do tempo presente não é nada. A linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui é uma comparação entre a glória futura e o sofrimento do tempo presente. Quando nós olhamos para a nossa realidade, podemos até pensar, de fato não é nada. Mas olha a realidade do apóstolo Paulo.
Olha a lista que ele faz de seu sofrimento. Em 2 Coríntios, quando ele diz que foi apedrejado, dado como morto, sofreu açoites, perigo entre os irmãos, perigo entre os gentios, todo tipo de abandono, todo tipo de escassez. E o apóstolo Paulo vem aqui nesse texto e diz: ó irmãos, este sofrimento não é nada comparado com a glória que há de ser revelada em Cristo. Isso acontece por duas razões. Primeiro é o tempo. O tempo que nós sofremos não é comparado com a eternidade. Por isso, irmãos, não vale a pena a gente trocar um tempo dessa vida de prazer ilícito pela eternidade. Porque este tempo não é comparado com a eternidade. Este é o primeiro ponto. A eternidade é a eternidade. A eternidade é para sempre. Por isso, qualquer tipo de sofrimento, escassez, aflição, abandono, qualquer tipo de problema que uma pessoa tenha aqui, que um cristão tenha, não pode ser comparado com a eternidade que essa pessoa vai gozar, se regozijar na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há comparação em relação ao tempo. Não há comparação em relação, segundo, à intensidade. A intensidade do sofrimento não chega perto do peso da glória. Por isso algumas versões vai trazer esta palavra, peso. A RC, Revista e Corrigida, traz esse termo. Peso da glória. Por quê? Porque o nosso regozijo no Senhor será numa realidade transformada. Nós não temos nem ideia do que é isso. Irmãos, nós temos que conviver com os nossos pecados, com os pecados das outras pessoas, com os pecados da humanidade. Nós não sabemos o que é ter um regozijo sem pecado. Isso é muito além do que nós podemos imaginar. Por isso, em termos de intensidade, também não pode ser comparado o sofrimento do tempo presente com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Ou, na linguagem de Paulo, a glória que há de ser revelada em nós. A transformação. Paulo está falando aqui da ressurreição, da transformação de nossos corpos. Paulo vai usar para que os crentes entendessem que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória futura, e para que eles fossem consolados e suportassem o sofrimento olhando para a glória futura, o apóstolo Paulo agora vai falar sobre a natureza, um texto bem intrigante, um trechinho bem singular. Não há nada na Escritura comparado a isso. Ele diz, versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele demonstra aqui, ele faz uma espécie de personificação da criação, de toda a natureza. E ele diz que a natureza tem uma certa esperança, uma expectação de que nós, filhos de Deus, sejamos transformados, sejamos redimidos. Paulo está fazendo uma personificação, claro, porque a natureza não é pessoal, a natureza não tem uma razão, as árvores, os animais não pensam. Mas Paulo está usando isso aqui, talvez de uma maneira natural. Naturalmente, a natureza busca a perfeição. Não é isso que acontece? Um animal que está sendo perseguido por um outro predador, ele quer morrer ou quer viver? Naturalmente ele quer viver. A natureza quer a vida, a natureza quer a beleza, a natureza quer a perfeição, de forma que Paulo usa essa linguagem, essa personificação, para dizer que a própria natureza sente os efeitos da queda e tem um certo anseio de ser transformada. Mas isso depende da gente. Nós estamos no centro do plano da redenção, no sentido de objeto. Claro, Deus é o centro, mas o alvo, a transformação, é nós que sofremos a transformação. Deus não é transformado. Paulo está usando essa comparação para dizer o seguinte: se a própria natureza, que é impessoal, que é irracional, tem, em certo sentido, uma expectativa de que nós sejamos transformados, olha que glória maravilhosa está a nos esperar. Olha que glória bendita está a acontecer, está prestes a acontecer com os filhos de Deus. Isso deveria então trazer consolo para o nosso coração em meio às aflições, em meio aos sofrimentos.
versículo 20, ele continua falando da natureza. Isso vai até um pouco mais para frente. Ele diz o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer, a criação se sujeitou à degradação, não porque ela quis, porque a criação é impessoal, mas porque Deus estabeleceu que a criação deveria sofrer os efeitos da queda. Quem sujeitou? O próprio Deus. O próprio Deus estabeleceu que Adão era o cabeça da criação, da humanidade. E que Adão caindo, toda a natureza também cairia. Deus estabeleceu isso, e a própria criação sofreu maldições na queda. De forma que Adão foi amaldiçoado, a mulher foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada, lembram da queda? E a criação foi amaldiçoada também. Por isso, toda a natureza sofreu as consequências. Versículo 21. Ela sofreu essas consequências, só que na esperança, Deus fez com que ela sofresse as consequências, aí versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O primeiro ponto é que esse aqui não é nenhum tipo de universalismo. Deus não está querendo dizer que todas as pessoas estarão dentro deste plano, mas é toda a criação junto com os filhos de Deus. Por isso está a criação e os filhos de Deus. O segundo ponto é que isso lança aqui bases para a doutrina dos novos céus e nova terra. Geralmente, a gente tem uma falsa noção de que quando chegar no estado eterno, nós seremos como anjos, né? E não teremos nenhum elemento de corporalidade. Mas a Bíblia aponta o contrário. A Bíblia aponta que sim, nós teremos elementos de corporalidade. Inclusive por conta da ressurreição. O que é a ressurreição? Ressuscitar no mesmo corpo. Por que cargas das águas nós deveríamos ressuscitar no mesmo corpo se deveríamos viver como anjos espirituais somente? Não. As pessoas que morreram em Cristo estão com Cristo, seus espíritos estão em Cristo, mas na consumação isso vai se completar através da ressurreição e da glorificação do corpo. De forma que os elementos corporais, cheiro, gosto, visão, tato, a sujeição às leis da física, tudo isso faz parte da nossa humanidade e continuará a fazer para todo o sempre. E o que Paulo está falando aqui é que a natureza geme para ser redimida, ou seja, essa natureza será transformada, mas continuará a existir. Animais, árvores e assim por diante. Daqui para lá não tem como a gente falar mais nada. Não tem como a gente conjecturar muito. Mas é um fato que haverá elementos corporais e que haverá novos céus e nova terra. Não só novos céus, nova terra também. Versículo de número 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E aqui vai começar a passar da criação para nós. E não somente ela, não somente a criação, mas nós, que temos as primícias do Espírito. Primícias aqui no sentido de primeiros frutos. A ideia aqui é que nós temos o Espírito Santo hoje em uma medida pequena, como uma garantia de que seremos transformados. Por isso é chamado de selo, é chamado de penhor. A penhora aqui, a garantia, é o Espírito Santo. Primeiros frutos, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A ideia aqui então, é de que em meio às aflições do tempo presente, nós gememos, nós sofremos. Você consegue reparar nisso? Como parece que o mundo está sofrendo. E nós deveríamos também, como filhos de Deus, almejar, desejar a volta, o retorno de Jesus Cristo. Irmãos amados, quanto sofrimento, quanto luto, quanta dor, quantas doenças, proporcionadas pela própria maldade do ser humano.
Quantas heresias, quantas visões de Deus distorcidas, fora da igreja, através de ideologias, através de pensamentos equivocados, advindos da política, por exemplo. Crentes dentro da igreja seguindo essas narrativas, ou formulando heresias, falsos profetas, pessoas brincando com a fé. Cultos onde as pessoas não entendem nada, as pessoas falam em outras línguas e não há nenhuma edificação, não há nenhum ensino, o nome de Deus sendo blasfemado. Amados irmãos, como não sentir tristeza diante de tudo isso? Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós também gememos. Aqui é o sofrimento. Que é a dor que os filhos de Deus sentem em viver nessa terra, em conviver com os nossos próprios pecados. O nosso próprio coração não precisa ir longe, o nosso coração, o nosso pecado. Nós temos a tendência ao erro, nós temos a tendência à rebeldia, à autonomia, a nos rebelar contra o próprio Deus e contra a lei de Deus. E como é difícil conviver com este nosso coração. Amados irmãos, em Cristo Jesus, assim como a natureza, e Paulo está fazendo aqui uma comparação exatamente para envergonhar a gente, porque se nós não sentimos, é uma comparação do maior para o menor. Se o irracional está gemendo, se o irracional sente de alguma maneira a maldade, se o irracional quer a redenção, por que nós não gememos? Por que nós não temos expectativa? Senhor, volte, retorne, Senhor. E os nossos desejos são controlados por aquilo que está no nosso coração. Ninguém que não tenha Cristo no trono de seu coração desejará a volta dele, acima de tudo. Desejará outra coisa. Senhor, eu quero cumprir os meus planos. Calma, espera um pouquinho, Senhor. Volta daqui a uns 2 anos, 3 anos, que eu vou estar com a vida um pouco melhor. Mas o que o texto está dizendo aqui é que os filhos de Deus, eles têm entre as prioridades de seus desejos e expectativas a redenção de seu corpo, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nossa vergonha, se não tivermos, até as árvores e os animais têm. Seres irracionais. Esse tipo de comparação que o apóstolo Paulo está fazendo. Versículo 24: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Paulo vai usar uma linguagem parecida em 2 Coríntios 4,18, onde ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós vivemos de acordo com coisas que não podemos ver. Isso é fé. Não devemos viver de acordo com circunstâncias visíveis, mas invisíveis. Versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Este tópico aqui, então, Paulo está demonstrando que nós suportamos o sofrimento por causa da glória futura. Esse é um dos motivos pelos quais nós suportamos o sofrimento. Irmãos, diante disso, suporte as aflições, mas pelos motivos corretos. Não porque você tem esperança de que uma hora vai passar, porque algumas vezes não vai passar nunca. Não porque você tem a esperança de que as coisas vão melhorar, de que se mudar o presidente da república, o governador, alguma coisa vai melhorar. Não, a ideia não é essa. Podemos exercer o nosso direito político e assim por diante, mas não há redenção em ideologias e pessoas. A redenção não é a vacina. Isso pode melhorar muito, devemos nos vacinar sim. Mas a redenção é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E falando em nosso Senhor, Ele mesmo suportou todas as suas aflições, diferente de nós, sem merecer, porque Ele olhava para o futuro. Ele olhava para o resultado. E os textos da Bíblia vão dizer que Jesus suportou aquelas aflições, aquelas angústias, aquelas perseguições, as suas dores, porque Ele olhou para o futuro,
para aquilo que lhe estava proposto. Isaías vai usar uma linguagem dizendo que ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Jesus sabia do seu futuro. Jesus sabia que através de seu sacrifício pessoas se salvariam. Jesus sabia que através de seu sacrifício a igreja seria redimida. E por causa da esperança futura, Jesus suportou as aflições. O segundo ponto que esse texto nos ensina, irmãos amados, versículos 26 e 27, é um segundo motivo pelo qual nós suportamos as aflições e os sofrimentos. Suportamos as aflições e os sofrimentos também por causa do ministério do Espírito Santo. Ah, irmão, se não fosse o Espírito Santo. As pessoas pensam que o Espírito Santo só produz aviãozinho na igreja, helicóptero, ninja espiritual. Chega a ser cômico, né? As pessoas restringem, estou falando as pessoas aqui, o mundo evangélico brasileiro e mundial restringe o trabalhar do Espírito Santo a coisas fúteis, a coisas cômicas, a coisas que fazem com que os incrédulos olhem para os crentes e digam: isso é ser crente? Há coisas que fazem com que as pessoas olhem e digam: eu não quero ser crente, eu não quero ficar rodando como um peão. É claro que existe um mover do Espírito Santo. E nós acreditamos nisso. Inclusive, os nossos ancestrais, presbiterianos, calvinistas, né? Eu vou citar um aqui que não era presbiteriano, era calvinista, era congregacional. Jonathan Edwards, em seu famoso sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. A história registra que houve manifestações na igreja. Pessoas se ajoelhando, pessoas segurando nas pilastras, pessoas chorando. Isso não é problema. Mas houve uma manifestação porque as pessoas estavam ouvindo a palavra e entendendo a palavra. E aí se arrependendo de seus pecados. Não simplesmente porque a pessoa estava rodopiando o culto inteiro e depois você pergunta: o que você aprendeu? Poxa, não aprendi nada porque foi tão maravilhoso que eu nem aprendi nada. Isso é muito estranho. Então, o Espírito Santo, se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Porque uma pessoa só reconhece o seu pecado por causa do Espírito Santo. Ela só diz Jesus é o Senhor por causa do Espírito Santo. A Bíblia só foi inspirada por causa do Espírito Santo. Nós só entendemos a palavra por causa do Espírito Santo. A palavra, o signo linguístico não tem poder por si só. É a pregação externa e internamente o chamado do Espírito Santo. Portanto, do começo ao fim, a igreja, o ministério da igreja é o ministério do Espírito Santo. Em todas as áreas da igreja. Todas as áreas da igreja é o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer: é Ele que distribui os dons. Seja ministros, mestres, etc. Ele que faz todas as coisas. O Espírito dispõe segundo o seu querer, segundo a sua vontade. O Espírito Santo faz todas estas coisas. O que vai nos mostrar isso? Versículo 26 e 27. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O texto diz: o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Fraqueza aqui, a palavra é traduzida também como enfermidade, as nossas doenças. Está falando do nosso pecado, das nossas falhas, da nossa debilidade. A palavra assistir aqui é ajudar. E significa literalmente trabalhar junto. Olha só que interessante. A ideia aqui é que no meu sofrimento o Espírito Santo toma o meu fardo. Olha só, o Espírito Santo toma o meu fardo sobre ele.
e me ajuda nas minhas fraquezas. O texto salienta que nós não sabemos pedir como convém. A ideia aqui é que nós não temos o real discernimento do que é a nossa necessidade. Por isso, na oração, o Espírito Santo, de uma forma que nós não conseguimos entender, e o apóstolo vai usar aqui gemidos inexprimíveis, ou seja, palavras que não podem ser pronunciadas. De uma maneira que nós não conseguimos entender, o Espírito Santo intercede por nós, ora junto conosco, nos assistindo, no sentido de ajudar, nos auxilia em nossas fraquezas. Por isso o Espírito Santo, irmãos, nos ajuda em nosso ministério de oração. E o que é mais interessante aqui é que o apóstolo Paulo está colocando a oração como um dos elementos em que o Espírito Santo age. Mas se a gente não orar, como que o Espírito Santo vai operar dessa forma aqui? Se nós não dobrarmos os nossos joelhos, não tivermos os nossos momentos devocionais, não orarmos em casa. O apóstolo Paulo está pressupondo que a pessoa vai orar. Por isso que ele diz, o Espírito nos ajuda. Sabe, quando a gente está orando, a gente não está suportando, o Espírito, como se ele pegasse o nosso peso, colocasse sobre ele, é como se ele falasse com Deus, coisas que a gente não consegue expressar. Mas para tanto, o pressuposto devemos orar. E por isso, muitas vezes, irmãos, nós não suportamos as aflições, nós não oramos. Ou deixamos para orar quando nós sentimos vontade. Se uma pessoa deixar para orar quando ela sentir vontade, quem vai orar? Alguém disse no passado que não há nada que o homem natural odeie mais do que a oração. O homem natural pode até gostar de teologia. Um homem natural, um homem não crente. Porque envolve conhecimento. Mas oração, e especialmente oração íntima, devocional, que ninguém está vendo, porque os fariseus gostavam de oração, mas era pública. Por isso, irmãos amados, versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Por isso, seja auxiliado pelo Espírito Santo em meio ao sofrimento. Coloque diante de Deus os seus motivos, coloque diante de Deus a sua oração, e o Espírito Santo há de fazer com que a sua oração chegue até Deus. Ele intercede por nós. Irmãos, quando nós olhamos o ministério de Cristo Jesus, nós vemos esse mesmo auxílio. É óbvio que de uma maneira com aspectos diferentes, porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca dobrou o joelho dele e disse: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. É diferente. Mas Jesus orava, pedia a Deus, colocava diante de Deus, porque ele era um ser humano, e a fraqueza é própria do ser humano. Não estou falando da fraqueza pecaminosa. Por isso, naquele momento, por exemplo, no Getsemane, Jesus transpirou sangue. E no ápice da sua angústia, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. O Espírito Santo o auxiliou. E por último, irmãos amados, nós suportamos o sofrimento por causa do decreto de Deus. O decreto de Deus deve ser um consolo para o crente em meio aos seus sofrimentos. É isso que o apóstolo vai dizer aqui a partir do versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É difícil dizer aqui, no texto grego, a forma como as palavras são expressas, se todas as coisas aqui é o sofrimento ou a intercessão do Espírito Santo. A intercessão coopera para o bem daqueles que amam a Deus, entendeu? A intercessão do Espírito faz com que esse sofrimento coopere para o nosso bem. É difícil saber, mas vamos ficar com aquilo que é mais tradicional. A ideia é que então, todas as coisas cooperam, e dentro do contexto, o sofrimento, as angústias
as aflições do tempo presente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o grande consolo é o fato de que isso tudo, inclusive este sofrimento, esta aflição, faz parte do processo em que Deus está nos fazendo e transformando a cada dia a imagem de Jesus Cristo até atingirmos a estatura de varão perfeito, a linguagem que o apóstolo Paulo usa em Efésios. Portanto, o sofrimento, as aflições fazem parte desse processo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que tem a ver aqui o conhecimento prévio de Deus e o fato dele predestinar a igreja para ser a imagem de Jesus com o contexto do sofrimento? Paulo está colocando isso, tudo isso dentro do mesmo processo. Os sofrimentos do tempo presente fazem parte do eterno decreto de Deus, em que ele lá no passado decretou a salvação do seu povo, e ele faz com que o seu povo passe por esse processo e usa o sofrimento para fazer com que eles gradativamente se transformem à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o último argumento de Paulo relacionado ao decreto é a cadeia inquebrável. Versículo 30. A cadeia é inquebrável aos que predestinou, estes mesmos, o mesmo número, sem acrescentar, sem tirar, as mesmas pessoas, a igreja de Jesus Cristo, que é composta por pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as idades, de todas as etnias, de todas as classes, um número que nós não sabemos, tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas do céu, a descendência de Abraão, estes aos que predestinou, a igreja, a noiva de Cristo, os mesmos, a estes também chamou, os mesmos, o mesmo número, sem tirar nem pôr, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes, o mesmo número também glorificou. Glorificar aqui, repito, não é adorar, mas é fazer com que o crente passe pelo processo de ressurreição e glorificação final. E Paulo coloca isso no passado, porque talvez essa linguagem seja uma linguagem semelhante ao hebraico do Antigo Testamento, chamado um tipo de verbo chamado pretérito profético, onde o profeta, o escritor, tem tanta certeza que Deus vai fazer uma coisa, que ele coloca no passado. Deus salvou o seu povo. Ele coloca já no passado, porque era tamanha a certeza que Deus iria completar, que o apóstolo Paulo aqui coloca, a estes também glorificou. Paulo está saindo do plano terreno e colocando o plano do decreto de Deus aqui para a igreja. E no decreto de Deus, todas essas coisas inevitavelmente acontecerão, de forma que nós podemos dizer com certeza, o mesmo número daqueles que na eternidade foram predestinados é o mesmo número daqueles, não só o número, as mesmas pessoas que Deus conheceu, é aqueles que estarão na glória, aqueles que estarão glorificados. E, repito, por que Paulo está usando isso como argumento? Porque Paulo está dizendo aqui, o plano de Deus não pode falhar. A base da esperança que nós temos na glorificação futura é o fato de que Deus não é um político que promete algo e não cumpre. Não é uma pessoa que faz um voto e quebra. Deus não é como nós somos. Os decretos de Deus são inquebráveis. Os decretos de Deus são eternos, são imutáveis, independentes da vontade humana. O que Ele decretou irá se cumprir, inevitavelmente, de forma que esta verdade sobre o decreto de Deus e sobre a certeza absoluta de que os filhos de Deus serão glorificados serve como um alento, um consolo para que os crentes suportem o sofrimento no tempo presente. Amém? De forma que, irmãos amados, quando olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos uma pessoa, nosso Senhor, que tinha plena convicção do cumprimento de cada palavra de seu Pai. Ele cumpriu tudo aquilo que tinha sido dito a respeito dele. E ele sabia plenamente
que cada palavra se cumpriria. E dentro dessa questão aqui, Jesus diz: ó Deus, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, exceto aquele que tinha sido destinado para a perdição. E se cumpre a palavra de Jesus Cristo, que as ovelhas de Cristo estão na mão do Pai, e ninguém pode arrebatá-las das mãos dele. Por isso essa convicção, essa certeza. Portanto, irmãos amados, o que nós vemos nesse texto? Vemos os motivos pelos quais devemos suportar o sofrimento do tempo presente. E como eu disse, a gente não sabe o que é sofrer. Mas se porventura você estiver passando por um momento difícil para você, de grande aflição, use esses argumentos. Suporte o sofrimento por causa daquilo que você será. Você será glorificado. Suporte o sofrimento porque o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas, na oração, mesmo naquelas orações que a gente não sente nada. E o critério da oração não é quando a gente sente, Deus ouve. Esse não é o critério. O critério não é a gente que estabelece, é a Bíblia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede pelos filhos dele. E também, olhe para o decreto de Deus. Se alguém puder anular o decreto de Deus, entre em desespero. Mas como a verdade é que ninguém pode anular o decreto de Deus, qual é o contrário do desespero? Tenha esperança de que um dia haveremos de estar longe de nossos pecados, longe dos pecados de outras pessoas, longe do mal dessa terra, da maldade do ser humano, das interpretações equivocadas sobre Deus, dos conflitos, da herança do pecado que o nosso primeiro pai, Adão, nos trouxe. Para uma herança, como Paulo diz, incorruptível, imarcessível, dada a todos os crentes pelo segundo Adão, Cristo Jesus, que cumpriu a palavra de Deus e representou todo o seu povo. Deus abençoe então a vida de cada um dos irmãos.